Ou não? Começou. Oh, meu Deus. O caso Jasmine Richardson. Olá! Olá! Vocês pediram, estamos aqui mostrando nossas caras pela primeira vez. Estas somos nós. Estas são nossas casas. E agora a gente vai falar de crime, né? Primeiro, eu vou começar assim, com uma pergunta pra descontrair. Você teve a sua fase adolescente gótica? Não, eu não tive. Não, eu não tive porque eu era pobre. Mas nem sua fase gótica pobre? Góticos também são pobres. Não, então, porque eu eu morava na periferia e eu queria ser clubber, na verdade. E daí, mas eu não tinha dinheiro pra sair, entendeu? E eu também não tinha amigos que eram góticos. Não, eu tinha amigos, eu não tinha. Eu não tinha amigos que eram góticos, então eu não podia, tipo, eu tinha amigos que eram clubbers. Daí eu queria ser clubber, mas eu também não tinha dinheiro pra ser clubber. Olha, eu fui uma adolescente gótica porque em Pirassununga não tinha como você ser clubber, porque não tinham clubes para você ir. Não tinha jeito, assim. E eu também, tipo, a gente era uma família classe média, mas eu tinha mesada. E, assim, os meus rolês eram financiados com a minha própria mesada. Então, eu lembro até hoje que o nosso rolê era tomar vinho e chapinha na avenida principal da cidade. Era R$ 4 a garrafa, a gente dividia a garrafa, R$ 2 cada um. E ficava tomando vinho. E sendo góticos. E falando como o mundo era injusto e ouvindo Nightwish. Era isso que a gente fazia. Mas a história que a gente vai falar, eu fiz essa pergunta porque essa história acontece mais ou menos na época que nós éramos adolescentes. Ah. Nossa história começa em 2006. Na cidade de Medicine Hat. O Chapéu Medicinal. É o nome da cidade. Sim. É o nome dessa. Onde é essa cidade? Canadá. Medicine Hat. Nessa cidade nós temos a família formada por Mark e Deborah Richardson e os dois filhos dele, Jasmine, de 12 anos, e Jacob, de 8. E assim, ao que tudo indica, era uma família total e completamente normal, não tem nenhum histórico de abuso, nenhum histórico de violência doméstica. Era realmente uma família comercial de margarina. Os Richardson, inclusive, eles eram adeptos de um sober lifestyle. Ou seja, ninguém bebia, ninguém usava nenhum tipo de droga. Era família, saúde, cristais, energias, liberdade e tal. Eu sempre quero deixar registrado, e é importante, que ela tinha 12 anos quando isso acontece. Ela foi uma pré-adolescente completamente normal, com direito a quarto cor-de-rosa, bichinho de pelúcia, Hello Kitty, etc, etc, etc. E aí, o que aconteceu foi que, conforme ela foi entrando na pré-adolescência / adolescência, falam que ela se desenvolveu muito rápido, então ela parecia mais velha. E ela começou a entrar numa fase gótica. Ela começou a usar muito lápis de olho preto, começou a usar meia arrastão, saia de couro. 12 anos? 12 anos. Com 12 anos eu tinha comprado meu primeiro CD do Backstreet Boys. Eu era bem lame em comparação. Nossa, eu comprei com 11 anos o CD dos Backstreet Boys, eu acho. Mas eu comprei... Não, eu comprei o Backstreet Back. Chique. Não, né? Eu até hoje gosto Backstreet Boys, então vamos mudar de assunto. Ok. Entretanto, a galera da escola, né, os professores, diretores e tal, eles deixam muito claro que ela, em nenhum momento, as notas dela caíram. O que aconteceu foi só que, como ela estudava numa escola católica, ela começou a infringir o dress code da escola. Então, assim, ela não usava uniforme, ela chegava lá toda jovens bruxas. Amo. Gosto. Nossa, esse filme, eu preciso ver esse filme. Desculpa, eu tô te cortando. Ai, desculpa. Tudo bem, pode 30 minutos desse vídeo.
É, e aí o que aconteceu foi que a escola mandava ela de volta, porque ela não estava respeitando o dress code da escola, mas os pais dela falavam que ela estava na fase de se conhecer mesmo, de tipo entender quem ela era, e que eles não achavam que ela estava errada em usar a roupa que ela quisesse, contanto que o desempenho escolar dela fosse bom. Ou seja, eles eram pais super cool. Super cool. Pastor Cool, agora isso vai pro canal. Ok. Ou seja, gosto muito dos pais dela, mas beleza. E aí o que acontece? Os pais dela eram realmente, pareciam ser pessoas muito boas, porque ela tinha total liberdade. Com 12 anos, eles já deixavam que ela fosse para alguns shows de música, inclusive, sozinha. A cidade não era muito grande, então não tinha, assim, shows de bandas famosas, mas era que nem tinha em Pirassununga, sabe? Você conhece alguém que tem uma banda que faz cover de, tipo, alguém? E ela ia nesses shows. A Pirassununga vai ser uma grande referência, porque é o que eu conheci quando eu era jovem, gente. Eu ia nos shows de graça que tinha na Praia Grande, sabe? É isso. Terra Samba, Banda Mel. Aquelas bandas caídas. Não, a gente tinha as bandas dos metaleiros pobres. Era triste, mas também era bom. Eu tenho boas lembranças dessa época. E foi num desses shows que ela conheceu Jeremy Steink. Ok. Jeremy tinha 23 anos. Oi, ok. Oi. Tipo, 23, ela tinha 12 ainda? Ela tinha 12. E ele era, tipo, o cara mais popular do grupo de jovens góticos, porque ele era a única pessoa que não tinha entre 15 e 16 anos. Sério. Ele era popular, ele era o Elders. Sim, ele era o tiozão. Gente, ele era praticamente sei lá, o mestre dos magos do grupo. Sim. Vamos consultar o oráculo. Ele era o cara que devia comprar bebida pra todo mundo, basicamente, né? Ai, não gosto. Não. Não, também não gostamos de Jeremy Steins. Para com essa putaria. Para com essa putaria. Então, assim, ela começou a ir nos shows e ele era o cara cool. O tiozão cool do rolê gótico, porque ele que devia comprar as bebidas e as drogas pra galera. E ela descreve que foi amor à primeira vista. E calma que piora. Sempre piora. O Jeremy se auto-intitulava um lobisomem de 300 anos. Sim. Tá me dando nervoso. Ele andava com um frasco de sangue no pescoço. Ele falava que ele precisava do sangue para sobreviver, porque ele era um lobisomem. Ele falava isso tipo real. E o que aconteceu foi que, em vez dela ficar, tipo, que nem a gente ficaria, ela achou o máximo. Claro, ela tem 12 anos de idade. Porque ela tem 12 anos de idade, exatamente. Ela é uma criança, ela acha que ele é literalmente um Sim. Então, de novo, gente, sempre deixando claro, ela tem 12 anos. E aí, 12. Eles começam a namorar e eles começam a ter uma relação ativa, se é que vocês me entendem, porque, gente, mal entramos no YouTube, eu já sei que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, pra gente não perder a nossa monetização, que um dia vai vir. Nossa futura monetização. Eles, se é que você me entende, eles estavam lá já ativos no rolê. E aí o que aconteceu foi que a Jasmine passou de uma gótica suave para uma full gothic satanista 666. Uma evolução natural. Uma evolução natural. Quem não? Ela criou um perfil num site que chama vampirefreaks.com. Chique. Que era tipo, naquela época, 2006, era o MySpace da trevosidade, assim. E era onde o Jeremy tinha todos os amigos dele. A maioria dos amigos dele eram amigos virtuais das cidades grandes, porque, né, quantos góticos existem em Medicine Hat? Poucos. Aí ela criou um perfil nesse site e ela mudou o perfil no MySpace dela. Antes, no MySpace dela, no MySpace, pra quem não lembra, tinha uma seção Meus Heróis, né?
Mas não eram os melhores amigos? Eram os meus heróis. Não, Melhores Amigos era no Orkut. Hum. Era, Que tinha uma seção Meus Heróis lá, tipo, pessoas que me inspiram, sabe? Ela tinha antes que os heróis dela eram o pai dela, a mãe dela e Deus. E aí, agora na fase dela, nessa fase trevosa, ela colocou que os fãs dela, os heróis dela, né, são Marilyn Manson, Jeffrey Dahmer Nossa, e Chris Angel. Por que Chris Angel? Não sei. O que ele tem a ver com o Jeffrey Dahmer e o Marilyn Manson? Também não sei. Será que ela queria ser uma mágica? Não sei. Não sei. E aí, como ela se descreve? Jasmine, menina Jasmine com 12 anos, tá? Ela se descreve como bissexual, Wicca, estranha, louca, deep thinker, ou seja, uma pensadora profunda, interessada em cores de cabelo fantasia, poesia obscura, sangue e kinky shit. 12 anos. 12 anos de idade. 12 anos de idade. E o que acontece? No começo, assim, porque imagino que o Jeremy devia saber que o que ele estava fazendo era um crime, porque ele tinha 23 anos e ela 12. Obviamente. O relacionamento era mantido em segredo dos pais. Hum. Mas aí o que aconteceu foi que os pais dela viram que ela estava ficando cada vez mais bizarra. Eles abriram o MySpace dela e viram várias fotos dele com esse maluco. E viram que ela era aparentemente uma Wicca bissexual, estranha, louca. Interessada no Jeffrey Dahmer e no Chris Angel. E pais cool que eles são, eles só falaram pra ela que ela não poderia mais vê-lo. Entretanto, eles deixaram ela continuar com o celular e usando o computador normal. E aí o que aconteceu foi que ela continuou se comunicando com ele por e-mail. E aí ela começou a falar como ela odiava os pais dela por não deixarem ela ficar com o amor da vida dela, que também era um lobisomem de 300 anos. E aí o que aconteceu foi que as amigas dela de escola falaram que começaram a parar de andar com ela, porque falaram que ela ficou bizarra. Porque ela chegava falando que ia matar os pais. Ela, gente, eu vou matar meus pais, eu não aguento mais, que meus pais querem me separar do meu namorado. Eu te contei que ele é um lobisomem de 300 anos? Aí elas, tipo, começaram a parar de andar com a Jasmine. Claro. E aí começou a ficar cada vez mais a Jasmine com só, assim, o único contato que ela tinha, assim, social era com o Jeremy. E aí, um belo dia, ela mandou um e-mail para ele com a seguinte frase. Então, eu tenho um plano. Começa comigo matando os dois, termina comigo indo morar com você. Sim. Percebo que você tem muitos comentários, diga. Ela foi, tipo, full Suzane. Mas, a Suzane ainda tinha 18, né? Ela tinha 12. Então. A resposta dele foi algo que você pode esperar de um lobisomem poeta obscuro de 300 anos. Ótima ideia. As suas gargantas eu quero cortar. Finalmente haverá silêncio. O sangue deles há de ser meu pagamento. Foi isso que ele respondeu no e-mail. Aí o barato começa a ficar louco. O que aconteceu? Na madrugada de 22 para 23 de abril de 2006, o Jeremy invadiu a casa dos Richardson e o barulho dele entrando pela janela alertou a mãe da Jasmine. Ela foi até lá, ver o que estava acontecendo e ela tomou 12 facadas. Uma delas no coração. E o pai da Jasmine ouviu o barulho e foi ver o que estava acontecendo. E ele também foi atacado. E ele se defendeu. Ele se defendeu com uma chave de fenda e ele meteu porrada no Jeremy. Infelizmente, o Jeremy tava com uma faca, tava armado, o cara só com uma chave de fenda. O Jeremy deu 22 facadas nele. 9 dessas facadas foram pelas costas. E o Mark, o pai da Jasmine, reconheceu o Jeremy das fotos do MySpace. E ele perguntou antes de morrer por que ele tinha feito aquilo.
E a resposta de Jeremy foi: porque você trata sua filha como lixo e ela queria isso. O combinado tinha sido matar os pais e deixar o Jacob, o irmão da Jasmine, vivo. E Anos o aí. tinha? Oi? Quantos anos o Jacob tinha? 8. Enquanto tudo isso acontecia, o Jacob tava lá em cima no quarto dele e a Jasmine tava com ele, acalmando ele. E no que o Jeremy sobe para encontrar com a Jasmine e com o Jacob, ele vê ela degolando o Jacob. Ela tava degolando? Ela mata o próprio irmão. E isso foi confirmado tanto mais pra frente no tribunal. Ele, o tempo todo, Jeremy, ele vai assumir a responsabilidade pelo que ele fez, a gente vai falar disso, mas ele falou o tempo todo que ele viu que tinha alguma coisa de errado com ela, porque ele ficou chocado dela matar o irmão. Claro, uma criança de 8 anos. Sim. E o argumento dela foi que ela não achou justo deixar o irmão dela vivo pra ser órfão. Então não mata seus pais. E aí o que aconteceu foi que os dois foram embora pra. Ela foi morar com ele, ela cumpriu o que ela disse que ia fazer. Eles foram pra casa dele, ficava a 130 quilômetros de distância. E os corpos da família foram encontrados no dia seguinte, à tarde. E aí foi pelo filho dos vizinhos que ia chamar o Jacob pra jogar videogame. Era uma cidade minúscula, sabe essas cidades que você não tranca a porta do fundo? O Jeremy nem precisava ter arrombado a janela. Era mais pra simular um assalto que ele tentou fazer isso. E aí, quando o menino entrou, ele encontrou todo mundo. Deve ter sido horrível pra ele. A criança não tinha. Desculpa, mas a criança não tinha nada a ver com nada. Sabe aquelas crianças chatas que entra? Vamos brincar! Ai, gente. Ai, desculpa, gente. A gente ri de nervoso. Eu tô rindo de nervoso, que eu fico imaginando uma criança de 8 anos vendo aquela cena. Gente, essa criança nunca mais recuperou. Não, provavelmente não. E era amigo. Depois o que eles descobrem é que era pro Jacob não estar lá. Porque o que acontece? Os dois meninos iam brincar juntos na véspera, mas o vizinho foi chamado pra ir no jogo de hóquei e convidou o Jacob pra ir junto, mas o Jacob não pôde ir. Por algum motivo os pais não deixaram, né? De repente, se ele tivesse ido, a história teria sido um pouco diferente. Mas também, nunca saberemos, né? E o que fica mais ridículo, o que acontece? Quando a polícia foi chamada, primeiro a polícia viu a cena e achou que fosse um assassinato seguido de suicídio. Porque encontrou o pai da Jasmine com a chave de fenda na mão. Então, no começo, pensaram que ele poderia ter matado a família e depois se matado. Aí, o que aconteceu foi que a polícia viu um porta-retrato dos 4 juntos. E aí a polícia já mudou a teoria pra alguém ter entrado na casa, matado o resto da família e sequestrado a Jasmine. Eles, inclusive, chegaram a emitir o Amber Alert, né? Eu fiquei sabendo que eles têm no Canadá, eu nem sabia. Mas eles têm o Amber Alert no Canadá. E o equivalente, né? Não sei se tem outro nome. Mas, enfim, começaram a procurar por ela como... Amber, hein? Amber. Tududum. Ai, eu acho que eu tenho drums aqui. Não tenho. Tem isso aqui, ó. Nice. Enfim, depois disso, a polícia pensou, vamos emitir, vamos procurar por ela, né? Ela pode ter sido sequestrada pelo meliante. E aí eles entraram no quarto dela para procurar sinais de luta, pistas. E eles acharam um desenho de bonequinhos de palito. Um bonequinho dela com um bonequinho do Jeremy e a casa pegando fogo. E o bonequinho dela tava falando com balõezinhos, like, die, motherfuckers, die! Sim. Gente, ela literalmente ela desenhou. Sim, porque é assim que crianças planejam as coisas, que eles desenham, né? Tipo aquela parte do Esqueceram de Mim, que ele abre assim, e daí tem a planta da casa dele e tudo que ele vai fazer. Sim, é isso. Foi exatamente. Aí a polícia viu isso e a polícia pensou, ok, talvez não seja um sequestro.
E aí a polícia pegou os computadores e viu as conversas, viu os e-mails e as contas do MySpace e tal, e conseguiu rastrear onde eles estavam e prender. Eles ficaram horas. Eles passaram, assim, horas foragidos, entre aspas, né? Aí os dois foram presos, mas o mais bizarro foi que parece que nenhum dos dois se ligou muito que assim, a gravidade do que eles tinham feito e as consequências do que eles tinham feito. Porque eles. O que aconteceu? A polícia, para Ela conseguir. tinha 12 anos. É. Obviamente que ela não ia se ligar, ela não tem nem cérebro pra isso. Ele, depois, quando eles foram fazer toda a análise e tal, viram que ele tinha o que eles chamam de síndrome de alcoolismo fetal. A mãe dele era uma alcoólatra, assim, maluca, tipo, ela bebeu a gravidez inteira e ele foi diagnosticado com isso. E algumas das características dessa doença são: você não tem a incapacidade de você medir consequência do que você faz. E outra característica interessante é que essas pessoas normalmente andam com pessoas mais novas. Eu não sabia disso, mas tem um estudo que comprova. Provavelmente porque o cérebro não é tão desenvolvido. Desenvolvido, sim. Você não tem muita. Tipo, o que uma pessoa de 23 anos tem pra falar com uma de 23 anos se ela não tem o cérebro desenvolvido? Sim. Mas para uma criança de 12 anos, elas estão mais ou menos na mesma faixa etária. E aí o que acontece? Eles continuavam conversando e trocando cartas como se eles fossem se encontrar em breve. Ele pediu ela em casamento, ela aceitou. E eles nem se ligaram que as cartas deles seriam usadas contra eles no tribunal. Sim. Tanto que eles demorou mais ou menos 1 ano para eles serem julgados. As cartas, obviamente, foram usadas. Em nenhum momento teve nenhum tipo de remorso de nenhuma das partes. Nenhum deles comentou em nenhuma das cartas que se sentia mal. Pelo contrário, eles comentavam com os outros presos e entre eles que eles tinham ficado famosos e que eles iam comprar juntos um castelo na Inglaterra ou na Alemanha, alguma coisa assim. Eles estavam planejando com que dinheiro, onde, como, não sei. Ai, gente, pelo amor de Deus, são 2 crianças. São 2 planejando um crime e uma fuga e uma vida. São 2 crianças. Eu também ia querer morar dentro de um castelo se eu fosse um lobisomem de 300 anos. Eu também. Eu acho que eu acho que esse é um dos requerimentos pra você morar num castelo na Ter Inglaterra. matado seus pais? Não, ser um lobisomem de 300 anos. Sim. Sim. Ou um vampiro, ou alguma coisa interessante, um fantasma. Pode ser. Esse crime deu para Jasmine o título de a criminosa mais jovem a cometer homicídio de 1º grau de toda a história criminal do Canadá. Nossa. E aí o que acontece? O Steinke, ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua. E a Jasmine, o problema é que... Problema não sei, né? Aí fica para cada um ver. Pela legislação canadense, como ela tinha menos de 14 anos quando ela cometeu o crime, ela não pode ser julgada como maior de idade. Então ela foi condenada a 10 anos de cadeia. Desses 10 anos, 1 ano e meio foram desconsiderados porque ela já estava aguardando julgamento, né? Foram desconsiderados a sentença. E ela, se depois de solta, depois que passam os 10 anos, ela ficar 5 anos sem cometer nenhum tipo de crime, os registros dela são apagados. E isso aconteceu esse ano. Isso aconteceu esse ano? A partir de agora, os registros dela foram todos apagados. Gente. Hoje ela é uma mulher livre. Ela fez faculdade. Dentro da cadeia, ela conseguiu uma bolsa para faculdade. E não sabemos. Eu fui procurar na internet como ela tá hoje, né? Eu vou colocar o link aí embaixo. Eu acho que cada um decide aí, a gente não sabe. Mas tem uma aplicação de uma Jasmine Richardson que é muito parecida com ela. Muito. Para ser diretora de jovens de uma associação cristã. Tipo você tem que fazer uma video application.
uma entrevista por vídeo. E a entrevista dessa Jasmine Richardson tá no YouTube. E elas são muito parecidas. Não sabemos se é a mesma pessoa ou se não é. Tanto que o vídeo dela tem um monte de gente comentando, porque um monte de gente vai procurar e achou. E o ponto é que em nenhum momento a Jasmine que postou o vídeo negou que fosse ela. Ou seja... Pode ser que ela não tenha nem mudado de nome. Gente... Hoje ela tá, se não me engano, com 27 ou 28 anos. Em 2006 ela tinha 12. Ó, a matemática das tia. Eu tô vendo as fotos dela ainda. A gente vai colocar o link embaixo do vídeo no YouTube pra vocês verem e tirarem suas conclusões. Mas, gente, pelo amor de Deus, sem dar hate na menina, né? Porque... Como assim? Vai que não é ela, a gente não sabe. Ah, é verdade, não esquece. Ela não nega. Se ela confirmar que é ela, dá hate. Não, se ela confirmar que é ela, ok. Mas se ela não confirmar, assim, ela é extremamente parecida. 8 anos. O irmãozinho dela de 8 anos, ela matou o irmão. Mas ela tinha 12 anos. É a lei do Canadá. Se ela tivesse 14, ela poderia ser julgada como adulta. Pela lei de lá, com 12. Eu concordo com isso, mas, gente, essa é um crime premeditado. Sim. É que ela também premeditou tão mal. Gente, ela é uma... Dá pra ver, ela tá desenhando. O Jeremy tentou apelar algumas vezes, falando que ele foi coagido por ela a cometer o crime, que ela articulou tudo, mas todas as apelações dele foram mal sucedidas, né? Então. O Pink e o cérebro do Canadá. Ela é aquela menina de 12 anos coagindo ele. Bom, e é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse é um beta, então sejam legais com as tias da internet. Eu não gostei. A Nath não gostou, nada, está chateado. Gostei sem perceber, não sou a favor. E é isso, gente. Tô chocada, não conhecia essa história. Bizarríssimo. Você falou que você ia fazer ela, eu não vi absolutamente nada, justamente pra ficar chocada. Gostamos assim. Estou. Quer ver a minha cara de chocada? Sim. Tá bom, gente. Isso. Então tá. Tá bom, não sabemos terminar vídeos também. Não. Eu vou pôr o mãozão na câmera e dar stop. Vai, põe o mãozão também assim, ó. Maue! Olá! Estamos aqui mais uma vez, nessa segunda tentativa, porque a primeira a gente perdeu. Yay! Yay! Erros de gravação! Tudo muito profissional, gente. A gente recebeu um comentário dizendo que a gente tá chata igual a Globo. Globo, nota a gente pra gente não ter mais esses problemas técnicos. A gente tá chato igual a Globo. Alguém que não gosta da Globo. Eu gosto da Globo. Eu queria ser chata igual a Globo. Globo, me nota. Eu queria ser rica igual a Globo. Então. Nossa, gente. Eu não ligo de ser chata, Globo. Até ser dançarina do Faustão, que agora é o Hulk, não sei. Eu tô super perdida, não sei o que tá acontecendo no Brasil. Eu tô com medo de perguntar. Eu acho que agora o Hulk é o Faustão é o Mion. Não, o Hulk é o Faustão tá na Band e o Marcos Mion é o Hulk e a Adriana Galisteu é o Marcos Mion agora. Tudo, trocaram tudo. Nada faz sentido. Nada faz sentido. E esse é um podcast sobre reality TV. Tipo, sobre a Rede Globo. Não, vai. Vamos lá de novo, porque temos muito terreno a cobrir e a Nath já viu uma parte dos babados, então assim, não fiquem tristes com ela se as piadas dela não forem tão boas quanto foram da primeira vez. A primeira vez tava ótimo. Tava ótimo. Eu juro que vocês perderam um grande espetáculo. Sorry. Mas a história de hoje, inédita no Brasil, Meninas Tutupom. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, meninas. É a história da cosplayer assassina. Otakus de plantão, preparem-se. Porque hoje a gente vai falar de bafo na comunidade cosplayer. A gente vai falar de celebridades desse universo cosplayer. Muito babado, confusão, mau caratismo, dedo no cu e gritaria. Yay! Que é, na verdade, sempre... Que é mais ou menos o tema desse podcast, né? Sim. É sempre o dedo no cu e gritaria, é um tema constante nesse podcast. Sim. É um fun fact, eu tinha começado todo o meu roteiro de um jeito, mas aí eu comecei a me informar mais sobre o caso porque ele é bem recente.
E aí, eu cheguei numa informação que eu tive que reescrever todo o meu roteiro. E a gente vai chegar nisso, fica esse spoiler. Fontes aqui embaixo, jovens. Vejam aqui se quiser ver os vídeos. A maioria que eu vi foi ou YouTube de crime ou YouTube sobre o universo cosplayer falando desses bafos. As fofocas do YouTube. As fofocas do YouTube. Vamos falar de Mary Ann Oliver Snow, nascida em Houston, no Texas, em 1998, mais conhecida como Snow the Salt Queen ou como Yandere.freak no TikTok. Ela é uma celebridade, hoje não tanto, mas assim, na época em que tudo aconteceu, ela tinha 1.600.000 seguidores no TikTok e mais ou menos 5 milhões de seguidores no Instagram. Quase o Patramada Criminal. Quase o Patramada Criminal. Mas a gente é mais legal, porque a gente não matou ninguém. Verdade. E ela tinha, né, na época dos fatos, ela tinha 23 anos, mas a gente vai voltar um pouquinho, porque como eu já falei na primeira vez que a gente gravou, é importante a gente entender a trajetória que levou uma pessoa a essa comédia macabra de erros. É por isso que a gente tá aqui, pra entender o que eles fazem. Como Quem que são chega eles? nesse dedo no cu e gritaria? Influencers in the wild. Quem são eles? O que eles comem? Para onde eles vão? Mas muito bem. Sexta, no Globo Repórter. O Globo Repórter dos cosplayers. Polêmicas. Ela era muito conhecida nesse universo. É uma menina muito bonita. Dá pra ver pelas fotos que a gente vai mostrar aqui. Se você tiver curiosa e quiser googlar, se você colocar Snow the Salt Queen ou Yandere Freak no Google, você pode ver nesse momento. E ela era conhecida principalmente por fazer, né, cosplay, como vocês sabem. Pra quem não sabe, né, cosplay é quando você se veste de personagens de fantasia, normalmente é mais associado com o universo da cultura japonesa, com os mangás ou com os animes, ou mesmo com os videogames, mas pode ser praticamente qualquer coisa. Você pode fazer cosplay de princesa da Disney, pode fazer basicamente qualquer coisa assim. Eu faço, por exemplo, vocês estão vendo que eu faço cosplay de uma mãe de 3 filhos que trabalha 2 empregos. Você faz cosplay da mãe do Chris? A mãe mãe cansada. Eu faço cosplay dos mendigos bêbados que fica nas ruas de Dublin ali, contando moeda pra comprar rabo de galo. E ela era conhecida especificamente por fazer personagem meio maluco, assim. Ou por fazer yanderes, né, que são as meninas que têm paixões obsessivas por outros personagens, ou mesmo por fazer personagens assassinos. E aí, vamos para a primeira polêmica, que foi a polêmica do cemitério. Polêmica! Para tudo! E essa polêmica foi que ela decidiu gravar um clipe, a gente vai pôr uns trechos do clipe aqui sem música para não tomar um ban de copyright. Mas era uma música sensual japonesa que ela e uma amiga dela, cosplayer, fizeram. Dançando seminuas. Ela tava com uma roupinha de enfermeira. E dá pra você ver nas imagens que ela tá sem calcinha. E o vídeo foi polêmico porque elas gravaram num cemitério, dançando sensualmente nos túmulos. Inclusive tem umas partes que eles esfregam a bunda pelada nas sepulturas. Era um cemitério, um detalhe, né? Era um cemitério particular, ou seja, ela precisaria de uma autorização da administração para fazer essa gravação, o que ela não fez. E quando ela foi confrontada. Porque também imagina essa reunião, né? Oi, tudo bem? Eu tô tentando esfregar minha pepeca nos seus túmulos. Eu posso gravar hoje ou amanhã fica melhor pra você? Tipo, gente. Eu exijo autorização para esfregar minha pepeca nessas lápides. Tipo, amada. Isso que o pior de tudo, claro, foi de extremo mau gosto, foi visto dentro da própria comunidade que gosta desse tipo de coisa, desse tipo de cena, né, desse tipo de vídeo, foi considerado de extremo mau gosto dentro da comunidade. Mas o pior de tudo foi a reação dela e da pessoa que filmou depois que eles foram criticados. Eles basicamente responderam do jeito que eles sabem, né, xingando muito no TikTok e fazendo aqueles stories com texto, sabe, no Instagram. O que ela falou foi que ela não se sentiu mal, ela não sentiu que o que ela fez foi desrespeitoso, porque ela falou olha, depois disso, eu não posso colocar os vídeos inteiros, muitos foram apagados e muitos também editados, mas basicamente ela fala, desabafando assim, olha, eu não quebrei nenhuma lápide, eu não tava destruindo nada,
Mas é o simbolismo, mesmo pra gente que é ateia, que não acha que nada acontece com o seu corpo depois que você morre, com o seu espírito depois que você morre, é uma puta falta de respeito, de educação, de. Meu, não, assim, de eu já fiz. falta de tento, tudo tento. Eu gosto muito de fazer tour em cemitério, principalmente os históricos. Eu já fui pro Père Lachaise, eu já fui pra aquele na Argentina que eu esqueci o nome. Mas assim, quando você vai. Eu já fui pra um em Parelheiros. Mas normalmente nesses tours você não pode nem falar alto, você não encosta em nada. Só nos bancos. Você senta nos bancos que você pode sentar, os bancos que estão no cemitério. Você não chega perto de túmulo. Claro. Você fala baixo, você respeita quem tá lá, né? Você não toca uma música, você não fica rebolando, você fazendo polidense. E aí ela começou a responder críticas. E aí as críticas que ela respondeu foi, porque falaram que eu tava fazendo polidense nos túmulos e como eu ia me sentir se fosse com um familiar meu. Ela falou, eu não ia sentir nada, porque pra mim você morreu, acabou. Então, pra mim, você pode fazer o que você quiser com o meu cadáver. Você pode pra mim, mas eu não vou fazer isso com o corpo dos outros, no túmulo dos outros. E ela ainda falou, aliás, a gente tinha autorização pra gravar lá, então tudo foi feito dentro da lei, a gente não quebrou nenhuma lei. Eu entendo que as pessoas ficaram chateadas, eu sinto muito se alguém ficou chateado, mas eu não fiz nada de errado. E aí, o administrador do cemitério, né, o manager, ele soltou um comunicado se desculpando e falando que ele não sabia que isso tinha acontecido, que em nenhum momento ele deu autorização para nada ser gravado no cemitério. E ele, inclusive, pediu o nome dela de verdade, né? Ele falou, se alguém tiver informações sobre essa pessoa, porque eu sei que ela usa um nome diferente na internet e tal, e tiver um contato, ela vai ter que... Ela vai receber, né, um aviso que as medidas cabíveis serão tomadas. Então deu essa merda. Porque, assim, é aquilo, eu falo, é sem noção. É sem noção. É uma coisa que... Não. E, tipo, como eu tava falando, mesmo que se você seja ateia, que você não acredita em nada, que você... Eu acho que depois que você morre, acabou, e o seu corpo ali tá ali, não vale nada. Mas eu não vou falar isso do parente de outra pessoa. Falar, olha, fulano, esse seu corpo do seu parente aqui, da sua mãe, não vale nada. Gente, isso é horrível. Quem faria isso, gente? Sim. Assim, se ela tivesse parado por aí, ela ia ser sem noção, mas ainda tinha volta, sabe? A segunda polêmica é a dos gatinhos. Ela começou a fazer um crowdfunding. Voltando, ela tinha 23 anos, mas ela vivia de internet. Tudo que ela ganhava era o que ela ganhava com os TikTok, com os YouTube, com as parcerias, enfim. E como a gente sabe, dá muito dinheiro, meninas. Só que não. E aí a polêmica foi que ela postou foto. Ela fez isso em pelo menos 3 ocasiões diferentes. E era assim, ela postava uma foto com um gato e divulgava nas redes sociais dela que ela tava fazendo um crowdfunding, que ela tinha resgatado aquele gato, que o gato tava muito doente, e que ela ia ter que pagar pra fazer um monte de cirurgia no gato, ou fazer um tratamento específico. Como foram 3 vezes que isso aconteceu com gatos diferentes, são 3 histórias diferentes, né? E ela pediu um valor bem alto, uma coisa tipo $2.000 para um crowdfunding que a galera doava. Mas o detalhe é que depois que ela batia a meta, você nunca mais via esses gatos em lugar nenhum. Ela não dava nenhum feedback para quem doou o dinheiro. Não tinha assim, tipo, nossa, olha só. Mas olha como tá o gato. O gato pegou o dinheiro e sumiu no mundo. É o gato de botas, ele é um gato ladrão, truqueiro. Usou tudo em droga. Usou tudo em droga. E assim, vamos aprender, gente, com o pequeno rodapé que faz rifas e vaquinhas. Você vê como ele está melhor. Sempre com cara de cansado, mas melhor. Cansado mais fofo. Gente, aprenda o pequeno rodapé, dê um curso de business para Yandere Freak. Sim. Faz um tutorial de como ser responsável com o crowdfunding, porque eles fazem um trabalho muito bom, as meninas do pequeno rodapé, as humanas que ele tem. Beijo, humanas e rodapé. Enfim, teve essa polêmica e ela, mais uma vez, foi responder a polêmica no TikTok, se maquiando, falando, é um absurdo estarem me criticando, porque eu realmente gastei muito dinheiro naqueles gatos. Mas ela fala tudo isso sem nunca mostrar os gatos. Então... E ela começa a falar, porque um deles, inclusive, me passou um parasita, eu peguei um parasita de um gato, foi muito difícil, ela faz um puta drama, basicamente ela fala que a culpa é dos haters e que ela tá errada, eles estão errados e que ela tá certa, e que os gatos existem, mas você nunca mais vê nenhum, não tem foto de gato, o gato nunca mais foi visto. No total, com as 3 vezes que ela fez isso, ela tirou algo entre $5 e $8.000 desse golpe do gato. É dinheiro. É dinheiro, é uma grana. É muito dinheiro, gente. Sim. E aí, a terceira polêmica das perucas. Ela resgatou uma peruca de rua.
Isso. E fez A um peruca... crowdfunding. Ela resgatou a peruca de botas, a peruca truqueira. Como eu falei no começo, né, ela era conhecida por fazer cosplay. E um dos personagens mais conhecidos que ela interpretava era a Junko Enoshima, de um anime que também é um jogo, né? Era um jogo primeiro, depois virou um anime, que é chamado Danganronpa. O Danganronpa, a história, basicamente tem um grupo de adolescentes, né, que vão fazer o colegial no que é considerada a escola mais importante desse universo bizarro. E é um processo seletivo super difícil, é aquela que 0,1% da população entra, sabe, pra escola de elite. Quando eles chegam na escola pra estudar, eles são trancados pra dentro da escola, e aí aparece um panda bizarro, um panda robô, que fala pra eles que eles têm que só uma pessoa vai sair viva daquela escola e que pra sobreviver, a cada dia eles têm que matar uma pessoa. E se eles não matarem uma pessoa por dia, o robô vai matar essas pessoas randomicamente, basicamente. Tipo Squid Game, mas numa escola. Sim. Tá. Mais ou menos isso, mais ou menos essa pegada. Eu não vi Squid Game, mas eu tô chutando. O anime veio pro Brasil faz pouco tempo, ele fez bastante sucesso, e a personagem que ele interpretava, né, era essa Junko Enoshima, que é basicamente uma colegial de Maria Chiquinhas e cabelo rosa, com cara de capirota, assim. E aí ela começou a fazer uma ação, né, tem um nome que eu já esqueci, mas era uma ação de venda em parceria com a Amazon, que era assim, você faz cosplay, você quer comprar, você gosta do trabalho dela. Você compra o cabelo na Amazon, o cabelo da peruca, manda pra ela, e ela estiliza a peruca pra você. Uma coisa meio drag, assim, sabe? Ela vai... Sei. O que ela propunha era, olha, você vai me mandar o cabelo, e ela pede, tem algumas especificações. Ela fala, o mínimo, porque o cabelo pra peruca, pra quem não assistiu o RuPaul Drag Race, você compra, na verdade, as mechas pra fazer quando você vai montar uma lace, né? Como o Brad Mondo também já mostrou, você compra as peças de cabelo sintético e cada pessoa que cria uma peruca tem a sua técnica de juntar essas fibras e montar uma peruca mesmo. Então ela pedia um mínimo, se não me engano, o mínimo que ela pedia eram 6 peças para as Maria Chiquinhas e 2 para a parte da frente da peruca. E o máximo era quanto cabelo você quisesse. Se você quisesse uma coisa monstruosa de cabelo, você podia dar mais. É que é um cabelo caro, cabelo sintético caro. E ela cobrava $150 pela taxa do artista, assim, o que ela cobrava de taxa. Como é que eu não sei nem como. Não é taxa, mas pelo trabalho dela. Isso, pelo trabalho não dela. Material, você dava o material, ela fazia o trabalho, era o trabalho dela. Tá. O cabelo custava mais ou menos $250 e a taxa dela era 150. Então cada peruca era $400. E tem uma youtuber gamer que chama Star, que ela queria começar a fazer streaming de jogo vestida de cosplayer. Pra ter mais audiência, pra atrair tanto quem assiste streaming quanto quem gosta de anime. E aí a Star era fã do trabalho da Snow, né, da Yandere Freak, e uma amiga da Star decidiu dar de presente pra ela uma peruca dessa. Ela falou, pra te incentivar, então, eu te dou a peruca de presente, você adora o trabalho dela, ela vai fazer a peruca igual a dela, você tá começando, é mais fácil, e você só põe a peruca, você não vai ter que ter o trampo de fazer, né? E aí, a Star, ela é relativamente conhecida, pra quem assiste streaming e tal, e a Star faz uma review da peruca que ela recebe. Ela abre uma caixa de papelão e dentro tem uma sacolinha de supermercado. E quando você pega, a gente vai colocar trechos aqui dela abrindo, do react dela. Quando ela abre essa sacolinha de supermercado, tem as peças de cabelo soltas, com uma presilha de cabelo. Ela só pegou cada peça de cabelo, pôs numa presilha e ela entregou pra ela, 6 peças de cabelo, com uma presilha. Uma presilha. Aí tem... Depois disso, fica pior. Tem um monte de cabelo que parece uma toupeira cor-de-rosa. A menina abre e fala, mano, eu não sei pra que é isso. É um negócio assim. E no final tem uma franja. Só uma franja. E aí ela fica what the fuck? Ela, mano, isso aqui vem enrolado numa sacola de mercado, sabe? Era um monte de cabelo rosa dentro de um saquinho de mercado. Ela, meu... Isso tudo custou $150 pra ela colocar todos os cabelos na piranha numa sacola de plástico. E aí,
Ela mandou inúmeras mensagens, ela mostra os screenshots, né? Porque essa também virou uma polêmica absurda. E acho que ela chegou a vender 3 perucas e as 3 pessoas receberam a mesma merda. E as 3 reclamaram. É que a resenha da Star ficou mais conhecida. A personagem do American Horror Story, no Asylum, que ela tem uma chiquinha assim. Sim. Essa era a peruca. Vocês que não entenderam o conceito, né? É o cosplay daquela personagem, vou tossir. Gente, não, sabe, é um negócio muito feio. E ela reclamou, ela tentou, e o pior foi que ela tentou entrar em contato várias vezes, tanto ela quanto a amiga dela. No começo, a amiga que fez a compra tentou, mas ela não respondeu. E depois, ela tentou, ela pensou, como eu tenho uma fanbase, de repente ela me responde. Ela deu ghost em todo mundo. E a Star falou que o pior é que é uma profissional que eu admirava, e agora ela falou, mano, eu tô tentando entender, tipo, pra onde foi? Esse 150 cobre o quê, sabe? O que ela fez aqui, sabe? E daí a menina lá jogando, fazendo os vídeos dela com aquela chuquinha. Careca, só com a chuquinha, assim. E aí, de novo, ela respondeu xingando muito no TikTok. Ela tenta falar, mas... outra coisa, não veio com nenhuma instrução, não veio com nada. Veio só uma caixa e cabelo numa sacola de plástico. Foi isso que aconteceu. E, aí a menina, ela fez um vídeo respondendo também. Aí ela explica, olha, gente, é só você prender os pedaços de cabelo na sua cabeça, não é difícil. Mas isso não é uma peruca, isso é extensions. Sim. É tipo hair extensions, que você só coloca aquela clipping, sabe? Que você só coloca... Isso é um aplique de presilha, você prometeu uma peruca, você uma peruca. Ela falou, não, mas olha aqui, olha isso aqui. Aí ela fala, eu peguei os 4 negócios de cabelo e costurei aqui nesta presilha. Assim. Aí já tá ficando ridículo, né? Aí começa a ficar um pouco mais sério. Ela foi para uma convenção em Ohio com outros colegas cosplayers. Se não me engano, foi em Columbus, em Ohio. E tinha um cosplayer que chama Keith, que também é conhecido como Little Paladin. E eu não entendi. E também a gente tá falando de. Eu não sei se o Keith ele é gay ou se o Keith ele é não binário. Ok. Mas ele tava namorando uma outra pessoa que eu não sei pelo nome, pelas fotos, não sei identificar também se era um cara ou se é uma pessoa de gênero neutro, uma pessoa não binária. Mas eles foram todos juntos pra convenção, eles dividiram um quarto de hotel, ele, o casal, né, a Snow e uma galera. E no dia seguinte, a Snow começou a falar que esse Keith tinha estuprado o parceiro, ou parceira, o namorado, namorando. Ok. E ela não só comentou pra todo mundo na convenção, como ela fez posts falando que ele tinha estuprado, que ele tinha violentado o parceiro. Ok, é uma acusação muito séria. É uma acusação muito séria e mentirosa, porque depois outras pessoas que estavam no mesmo quarto de hotel viram que quando o Keith chegou pra dormir, ela já estava apagada. Ela tava todo mundo bem louco, bem bêbado. Quando o Keith chegou, ela já estava dormindo. E tem gente que tem prova em vídeo de que nada aconteceu, porque teve gente que chegou no quarto de hotel já filmando pra fazer vlog da convenção e tal. E mostra o Keith entrando e apagando no quarto de hotel, sem nem encostar nesse ex-namorado. E teve uma repercussão pra ele absurda, quando ela falou, porque assim, entre tudo acontecer, entre ela falar, entre ela contar pra todo mundo na convenção, entre ela soltar nas redes sociais dela, entre o processo todo, né? Tudo que aconteceu, demorou um tempo até essa filmagem aparecer. E nesse ínterim, né, quando tudo começou a estourar e tal, o Keith já tava com outra pessoa e essa outra pessoa terminou com ele porque achava que ele era um estuprador. Ele teve uma depressão fodida, ele chegou a pensar em se matar. E aí, quando saiu essa prova em vídeo de que ela tava mentindo, ela começou a ameaçar ele pra ele não processar ela por difamação. Então, assim, aí o negócio já passou do mau caratismo pra mim, uma sociopatia.
É, uma coisa mais. É. E o motivo é a coisa mais idiota. É porque o Keith fez amizade com alguns cosplayers que eram amigos dela quando ela começou a carreira, com que ela não falava mais. E ela ficou com raiva. Gente, ela é uma criança. Ela não tem ideia de como fazer um business, de como fazer uma imagem, um branding, uma coisa, sabe, bem sucedida. Ela é uma criança. Ela tem a maturidade de uma criança. Sim. E agora a gente vai para a pior coisa que poderia acontecer. Assim, a gente vai para janeiro desse ano. Ela e mais alguns amigos estavam no apartamento dela assistindo Gotham. E tem uma cena de Gotham que o Pinguim atira num cara, né? E nisso, tá todo mundo muito louco, de sei lá o quê. Com certeza todos estavam bem bêbados e todos tinham fumado pelo menos alguns becks. Não sei se tinha mais coisa envolvida, mas eu imagino que sim. Mas isso a gente ainda não sabe. E ela entrou no quarto e ela saiu com uma arma que ela falou que o ex-namorado dela esqueceu na casa dela. E aí o que ela fez foi que um dos amigos dela ela falou, olha, eu tenho uma arma igual a do Pinguim aqui em casa. Meu ex largou essa arma aqui, é igualzinha dele, bababá. E aí o amigo dela falou, me dá um tiro. E ela tirou, mas a arma tava descarregada. E aí uma outra colega dela falou, atira em mim também. E a arma disparou. Então ela tava. Ela achou que a arma tava descarregada inteira? Isso é o que ela fala. A gente não sabe. Mas o pior não é nem isso, na verdade, né? Essa pessoa, no começo, eu tinha começado o roteiro falando da vida dessa pessoa que tomou o tiro, mas a família dela fez um comentário mês passado pedindo para o nome dela não ser divulgado. Então, em respeito à família, eu não vou citar o nome. Uma das minhas fontes vai acabar citando. Eu prefiro não citar, se vocês quiserem, vocês vão achar. Mas eu posso falar que era uma amiga dela de 19 anos, que estava fazendo faculdade. Mas o pior, eu acho que não é isso, sabe? O pior do caso não é isso. Essa pessoa chegou viva no hospital e depois de 2 dias na UTI, a família optou por desligar os aparelhos porque foi constatada a morte cerebral. O que eu acho que é a parte realmente bizarra dessa história é que, assim, alguns dias depois do que aconteceu, no dia 21 de janeiro, a Snow fez um post falando que ela ia ficar um tempo fora das redes sociais por conta do que aconteceu. Menos de 3 semanas depois, ela não só voltou, como ela começou a fazer cenas de tiro no TikTok dela. Então ela fazia cenas de cosplay que era assim, cara, eu matei um cara, eu atirei na cabeça dele, outro, vamos esconder o corpo. Tudo que ela. Como se nada tivesse acontecido. Depois disso, ela começou a fazer vídeo com a mesma roupinha de enfermeira, com uma parede toda suja de sangue, segurando uma arma e atirando com a arma pra cima, como se nada tivesse acontecido. Ela Assim, cuspindo no túmulo da outra lá, né? da amiga dela que ela matou. Então, assim, aí a galera começou a se perguntar se realmente foi um acidente, porque essa menina tava ficando famosa na comunidade de cosplay também. Então, assim, até que ponto será que foi um acidente? Até que ponto será que ela não tava puta com a menina por algum motivo e não. E Não foi ficando. planejou. E aí foi ficando tão ridículo que o TikTok acabou derrubando as contas dela, o Instagram também, por conteúdo Claro. ofensivo. E aí, não satisfeita, ela criou uma conta privada pra continuar postando esses vídeos dela atirando em pessoas e matando gente. Ela começou, assim, a colocar o assassinato na identidade dela e a tirar sarro na cara das pessoas mesmo. Ela acabou sendo presa, mas pagaram uma fiança de $20.000 pra ela sair. E, assim, o que a gente tem, o caso ainda não foi julgado, tá? Ela tava, depois que ela foi solta, né, que ela pagou a fiança, ela tinha algumas condições que ela tinha que respeitar, né? Ela não podia sair de casa, ela estava proibida de consumir bebidas alcoólicas e de usar drogas nesse período até o julgamento acontecer, né? E ela cagou para todas essas condições. Ela, inclusive, foi para uma convenção em julho, uma convenção de anime. Filmaram ela lá. Ela tá sendo processada por desrespeitar A condição, a as condições. condicional.
E aí, o que ela fala hoje, ela tá metendo louco falando que, na verdade, ela tem dupla personalidade, que quem matou a amiga dela não foi ela, foi o personagem de cosplay que ela incorporou. Ai, gente, eu tô com cada preguiça dessas pessoas. Sim. Ai, você viu, tem um cara no TikTok que ele é de uma comunidade, como que é o nome? Navarro? Que é uma... Os índios? Não, os indígenas. Ah, os indígenas, desculpa. Ele é da comunidade, então ele é assim, povo originário dos Estados Unidos e ele faz TikToks falando da cultura dele e falando das relações dos povos originários com as pessoas brancas. E questão de racismo, lugar de fala, tudo isso. Ele é uma pessoa super legal. O nome dele é Lance qualquer coisa. Eu não lembro, gente, desculpa. E daí teve um cara que pegou e começou a insinuar sempre, do nada. Um cara que é tipo Lonely Patriot. É tipo um, sabe, Trump supporter, assim, tipo, maga, sabe, que se é branco, olho azul, classe média, hétero, cis, padrãozito, e começou a falar que, insinuar que o Lance, que ele era pedófilo. Com informações tiradas do Instituto Meu Cu, né? Exato. E daí, o que aconteceu? O Lance foi lá e refutou, e daí agora ele fez o cara branco que insinuou que o Lance era pedófilo, ele fez uns TikTok chorando. Tipo, eu sou um ser humano, vocês estão me jogando hate, o meu business, o meu negócio teve que ser fechado porque vocês estão me perseguindo e me ameaçando e, tipo, se colocando no lugar de vítima. Você tentou destruir a vida de outra pessoa, parceiro. Entendeu? Então, tipo, ele te chama de hate, mas é só as consequências dos seus atos. Sim, amigo. é isso mesmo, é. E é tipo, eu acho que tem algumas pessoas que elas. Uma coisa é você falar, tipo, tomar hate por causa que a gente faz piar, ou porque você é gorda, magra, alta, baixa, porque você tem alguma deficiência, porque você, sabe, mas e as pessoas simplesmente odiarem você. Agora, quando você fala uma coisa horrível sobre uma outra pessoa, provas, sem provas, e daí você sofre as consequências dos seus atos, isso não é hate, amigo. Não. E eu acho que as pessoas não entendem. Acho que as pessoas agora, todo mundo que é criticado por absolutamente qualquer coisa ou sofre as consequências de qualquer ato, fala. Que falou. Tomando hate. Não. Chega na corte, assim, no julgamento. Majestade, não? Como que é o nome? Muitíssimo. Majestade. Você chega pra rainha e fala: Majestade, eu tô tomando hate. Majestade, tô tomando hate. E o que eu tenho com isso, né? Tipo, você chega pro juiz e fala: não, isso daí é hate, eu nunca fiz nada. As pessoas estão perdendo o senso do que é, sabe, ação e reação, ação e consequência, eu acho. Sim. Mas é isso, esse caso tá sob julgamento ainda, a gente não sabe o que vai ser dela, o Covid tá atrasando tudo, o rolê todo. O advogado de defesa dela vai tentar um manslaughter, né, que seria o homicídio culposo, tipo assim, homicídio acidental. E vamos ver o que vem por aí. A gente mantém vocês atualizados, mas ainda não sabemos qual vai ser o desfecho. Gente, que história Minha louca. pessoa. Mais uma história louca da Dona Schmidt, gente. As piores histórias mais loucas da internet. Gente, tem muita coisa nesses youtuber e tiktoker que se a gente for cavar as coisas que eles fazem Quanto mais conservador o youtuber, pior. Mais esqueletos ele tem no armário. Fato. E é isso, gente. Muito bem contada, Dona Schmidt. A gente vai manter essa história atualizada nas nossas redes sociais. No Instagram nós somos o @patramadapod e no Twitter nós somos o No Twitter nós somos o @patramadapod, no Instagram nós somos o @patramadapodcast. Vai lá seguir a gente que você vai ficar sabendo mais sobre essa história. E é isso aí. E tchau. Sejam bons. Radebra. Sloan. Busquem conhecimentos. Olá! Olá, pessoas da internet e do mundo, do Brasil e do mundo.
A gente tem pessoas de Moçambique assistindo esse canal, por falar nisso? Então, Porque no YouTube nós eu não temos uma sei. audiência moçambiquenha. Sim, nós temos moçambicana ou moçambiquenha? O que é? É moçambiquenha ou Moçam... moçambicana? Eu não sei. Nos contem, vocês Eu de não sei Moçambique porque, estão por aí? obviamente, eu não planejei essa entrada, né? Essa introdução, porque nunca eu planejo. A gente só começa a gravar e daí quando eu começo a falar, às vezes eu não tenho um plano. Na maioria das vezes eu não tenho um plano de como que eu vou terminar. Eu só começo a introdução e eu não tenho um plano de como que eu vou terminar. Então eu tô literalmente fazendo Michael Scott aqui, eu só fico falando até alguma coisa fazer sentido. Então é isso, gente. Mas então, se você é de Moçambique, você tá aqui, dá um oi pra gente, fala um oi. Olá! E se inscreve no canal e dá um like. Sim, E se você não é de Moçambique, se você é do Brasil, ou da Noruega, ou da Irlanda, ou de onde você for, dá um like, se inscreve no canal e comenta. Vamos. Bom, hoje sou eu que vou contar uma história pra vocês e eu vou contar a história da seita com a duração mais curta que eu já ouvi falar. Se tem uma seita que durou menos que essa, eu nunca ouvi falar, gente. Então, se você ouviu, por favor, já comenta aqui. Mas eu vou falar de uma mulher chamada Madalena Solis. Você já ouviu falar dessa louca? Tá com delay? Não, eu tô pensando. Ah, tá. Não tá com delay, eu que tô. É que normalmente tem delay no meu. Daí eu falei, preciso ver minha internet. Não, eu tava com medo de. Eu vou te perguntar pra eu não dar spoiler, eu vou cortar essa parte. Ouvintes, me perdoem. Mas então, voltando. Ouvintes, eu perguntei pra ela, quase dei o spoiler, mas eu já conhecia. Porque esse nome ficou muito marcado pra mim. Cara, esse roteiro é muito louco. Nossa, essa história é muito louca. Ouvintes, se preparem, porque essa história é maravilhosa. Tudo é que esse é o tipo de história que eu queria ficar dias pesquisando. Só que todas as fontes falam exatamente a mesma coisa. E as minhas fontes estão aqui embaixo, gente, na descrição desse vídeo. Se preparem, vai ser muito maluco. Porque, mas eu queria muito ler algum livro ou fazer alguma coisa, tipo, só que eu não achei nada, assim, que eu pudesse ouvir, ou que eu pudesse comprar online, ou que eu, sabe? Que não tivesse na Wikipédia ou em artigos da internet. Só que todos esses artigos, eles eram relativamente bem superficiais. Eu falei, eu vou fazer um vídeo, pelo menos, pra gente ver essa Thor, e de repente a gente discute e acha mais material depois, né? Mas então, o nome dela é Madalena Solis, e ela era a Gran Sacerdotisa de la Sangre. Estamos falando da grande sacerdotisa de sangue, gente. Como que era o nome que eles falam? High Priestess of Blood. A Madalena Solis foi uma serial killer barra cult leader, né, líder de seita mexicana, responsável por pelo menos 8 assassinatos. 8 que a gente saiba, mas alguns especulam que pode ter sido até 15. Isso que a gente sabe, porque a gente não sabe direito da vida dela antes, né? Porque ela era bem uma mulher da vida antes. Então, e é difícil porque a gente não sabe nem que data correta ela nasceu. Em todas as fontes eles falam entre 1933 e 1945. Ou seja, em qualquer ano. Ela nasceu em qualquer ano. Ela nasceu em Tamaulipas, no México. E, normalmente, quando a gente fala de serial killers, a gente fala... A principal diferença entre homens e mulheres é que mulheres fazem muito mais pela vantagem econômica, tipo um seguro ou uma herança, ou por serem anjos da morte, pessoas que trabalham na área da saúde e meio que decidem que a pessoa precisa ser aliviada da dor que ela está sentindo. Então, e homens normalmente têm uma motivação sexual. Mulher serial killer normalmente não tem essa motivação sexual, eles não têm prazer em matar. Mas a Madalena, eles consideram que seja uma das serial killers que desviam um pouco desse padrão, porque ela tinha um prazer sexual, sim, em matar as pessoas, uma motivação sexual, e a gente vai ver por quê. Bom, entre 1962 e 1963,
dois irmãos chamados Santos e Caetano Hernandes, eles estavam acostumados a, tipo, eles eram, tipo, eles trabalhavam juntos, eles eram pequenos, sabe, tipo, ladrão de Conan. galinha. Sim, eles eram tipo, pequenos ladrão de golpistas, galinha, sim. golpistas, eles ficavam dando golpinho, tipo... Se fosse hoje em dia, eles fariam um esquema de pirâmide. É. Eles te convenceriam a entrar no esquema de pirâmide. Eles iam vender shake e maquiagem. Ou cripto. Cripto, eles iam vender cripto. Total iam vender cripto. Eles iam ser fã do Andrew Tate, sabe? Ficar vendendo cripto e life coaching na internet. Era bem isso. E eles precisavam de uma nova forma de ganhar dinheiro. E qual que é a forma mais rápida de ganhar dinheiro? É abrir uma igreja. É atingir as pessoas no desespero, na vulnerabilidade, né? na fé da pessoa. E não só na fé, mas na boa fé da pessoa. Então, eles se autodeclararam profetas e sacerdotes dos poderosos deuses incas. Ok. E é claro que esse tipo de torno ia rolar em cidades grandes, né? Em que as pessoas, tipo, iam falar, mano, do que você tá falando? Entra na fila, todas essas pessoas são profetas dos grandes deuses alguma coisa, né? Exato. Por quê? Porque na cidade grande ninguém tem tempo pra você, ninguém quer ouvir o que você tem pra falar, então você vai fica ficar cansado. Você vai falar lá, tipo, eu sou o sacerdote do Deus Inca, eles vão, mano, eu preciso trabalhar, sai daqui. Então, o que eles fizeram? Eles foram para uma cidadezinha mais... muito mais pacata. Essa cidade, ela chama Yerba Buena, e ela tinha 50 pessoas. A cidade chama mesmo Erva Boa? Sim, Yerba Buena. No norte do México. E tinha 50 pessoas na cidade. Então era uma cidade mais rural, pobre, onde as pessoas não tinham acesso à educação, não tinham acesso a todas as coisas que a gente tem acesso nas cidades maiores, e o pessoal era mais de boa fé mesmo. E todo mundo fala, tipo, o pessoal é ignorante, mas não é nem ignorância, porque a vida lá era num outro pace, sabe? Era uma outra vibe. A pessoa tava vivendo numa cidade que tinha 50 pessoas, todo mundo era família. Mundo. Se alguém te roubar, você vai saber quem é. Tipo, você não tem que se Exato. preocupar com essas coisas. Então você meio que tá num outro estilo de vida, não é questão de ignorância até, eu acho que você tá num outro estilo de vida onde esse tipo de coisa simplesmente não acontece, então você não tem malícia pra saber o que tá acontecendo. Enfim. E eles foram pra lá pra literalmente se aproveitar da boa fé dessas pessoas, para se aproveitar da pobreza dessas pessoas e do estado de vulnerabilidade que essa pobreza causava nas pessoas. Então, esses dois manés foram para essa cidade, fundaram essa pequena seita. E o que eles falaram para os moradores? Eles falaram, olha, nós somos sacerdotes dos deuses incas. E se você adorar os deuses incas e, através da gente, pagar tributos aos deuses incas, entenda-se, dinheiro, os deuses incas irão retribuir a sua adoração e seus tributos, lhe mostrando onde estão os tesouros escondidos. Porque essa região era uma região com várias cavernas, e eles falaram que os deuses incas tinham tesouros nessas cavernas. E tudo iria ser revelado a quem cresce nesses deuses. E ainda tem ainda existe toda uma narrativa, porque falam que muita coisa da cultura inca se perdeu, né? E tem muita coisa, por exemplo, quando você olha a forma como o Machu Picchu foi construída e a forma como eles acompanhavam o movimento dos astros, era considerada muito avançada para a época. Então, sim, tem várias teorias alternativas. Só que nada disso era no México. Sim, não era. Nada disso era no México. No México estavam os astecas, que era uma outra cultura completamente diferente. Sim, não tinha nada a ver. Não, eles acharam que os incas tinham chegado no México e enterrado o tesouro lá, é isso? Eles falaram, se você adorar os deuses incas e pagar tributos a nós, sacerdotes, e entenda-se, deuses incas, eles vão revelar
a todos os seus adoradores onde estão os tesouros escondidos nas cavernas da região. Porém, nada disso será revelado a quem duvidar dos deuses. Tatu Canara curtiu essa fanfic. Pois é, e daí eles criaram essa pequena seita com mais ou menos 50 pessoas, porque praticamente todo mundo da região, né, da cidadezinha falou, beleza. Não fazendo nada. Tô fazendo nada, né? E como eu falei, era uma cidade extremamente pobre e pobreza gera muita vulnerabilidade nas pessoas. Se alguém fala pra você que existe essa possibilidade, isso na década de 60 também, tá, gente? Então, se você fala que para uma população inteira que, tipo, existem tesouros guardados nas terras que os deuses podem te revelar se você adorar. E é aquela coisa, pensamento de grupo. Um começa a acreditar, daí o outro meio que começa, porque aquele um acredita, e daí é fácil você conquistar 50 pessoas. A gente conquistou muito mais com esse vídeo. É verdade. E a gente nem tá prometendo tesouro nenhum. Não. E também acho que tinha todo um mise-en-scène. Eles vinham com umas roupas. Eles tinham todo um estilo pra meter o louco, né? Pra dar o golpe, né? Sim, eles eram bem teatral, pra falar assim. E vocês vão entender o que aconteceu depois. Só que assim, então assim, a população começou a adorar os deuses incas, dando tributos, dinheiro, e uma vida boa para esses sacerdotes. Por que é tão difícil falar sacerdote? Sacerdote. Sacerdote? Sacerdote. Por que é tão difícil falar essa palavra? Não sei. Então, e eles estavam vivendo lá a boa vida, só que eles não estavam simplesmente cobrando dízimo. Eles também estavam cobrando favores. Aí já começa a dar errado, né? Não. Era tipo... Eles começaram a pedir favores e organizar orgias regadas a drogas. Principalmente maconha e aquele... Como que é o nome daquele cacto? Deixa eu ver. Peyote. E então... Eu achei engraçado rolar uma orgia regada a maconha em erva buena. Pois é. Okay. Dizem que vão legalizar a erva da Jamaica, mas se for verdade a rua vai virar fumaça. Mas ainda assim é triste. Né? Tinha uma coisa mexicana, acho que tá, né, na vibe. Agora, erva buena. Eles estão errados, gente. Eles podiam criar muito mais dinheiro se eles cultivassem a erva buena. Pois é, mas São eles os anos não... 60. Mas isso dá trabalho, eles não queriam ter trabalho, eles queriam ter orgias. Tá bom. E o pior é que, assim, começou a dar muito errado quando eles, inclusive, começaram a envolver gente muito jovem da cidade. E, inclusive, crianças em tais orgias regadas. De novo, não existem muitas fontes sobre esse caso, e... Então fica meio que no disse que disse, não sei se é completamente verdade, mas há relatos de que crianças estavam envolvidas também. Só que não demorou muito, a população que não é trouxa começou a falar... E aí, né? Tipo, eu tô aqui sendo literalmente um escravo sexual desse sacerdote. Nem queria entrar nessa orgia, me obrigaram. Nem queria entrar nesse rolê, né? E agora tô pagando, não tenho mais dinheiro, e cadê o tal tesouro escondido nas cavernas? E daí a população começou a ficar impaciente, e eles falaram, mano, a gente vai ter que vir com uma outra, né, uma outra coisa aqui pra manter esse povo interessado, porque daqui a pouco vai todo mundo começar a abandonar a gente. Então, eles foram pra capital do estado, que é Monterrey, e foi lá que eles conheceram a Madalena Solis, que trabalhava como profissional do sexo, estava em situação de prostituição, e o irmão dela, que era o cafetão dela, chamado Eleazar. E assim, a gente não sabe muito da história da Madalena, como eu falei, a gente não sabe nem onde ela nasceu, ou como... A gente sabe que ela nasceu lá, mas a gente não sabe que ano ela nasceu. O que a gente sabe também é que ela teve uma vida bem difícil, com muita pobreza, e que ela teve que entrar numa situação de prostituição muito jovem.
Então ela meio que se virava como dava, sabe? Ela fazia o que ela tinha que fazer e é isso. E daí os irmãos Hernandes convenceram ela e o irmão a ir para Yerba Buena para fazer parte dessa seita, dizendo que ela era uma deusa, a reencarnação de uma deusa. E eles foram. Foi bem tipo, mano, a gente faz o que a gente precisa para se virar. Fazer Hustler. nada. Tô fazendo nada, né? Mas então, eles então convenceram a Madalena e o Eleazar a ir para Yerba Buena e fazer parte dessa seita. E eles introduziram ela na seita dizendo que ela era a reencarnação da deusa azteca Coatlicue. E foi extremamente teatral como eles fizeram isso. Tipo, eles literalmente colocaram espelhos e pó, tipo, fizeram uma fumaça. E, mano, do nada ela aparece vestida de branco dizendo que ela é a reencarnação da deusa azteca e que ela tá lá pra revelar todos os tesouros dos deuses que tá escondido na caverna. E esse povo tá todo numa caverna, tá todo mundo trilouco de droga, tá todo mundo achando que, ei, deve ser verdade, a gente tem agora uma deusa. Tá todo mundo simplesmente compra que ela é a reencarnação de uma deusa e que agora ela e o irmão dela, o Eleazar, são sacerdotes. Não, o Eleazar, junto com os irmãos Hernandes, são sacerdotes dessa reencarnação da deusa. O problema é que, talvez muito pela vida da Madalena, que foi uma vida muito sofrida e ela ter sido forçada à prostituição desde muito pequena, ela era uma pessoa com uma imaginação extremamente fértil. E ela meio que se escondia no mundo dela, no mundo fantasia dela. Ela era uma method actress, né? Ela entrava no personagem. Ela entrava no personagem. E ela começou a acreditar que ela era, de fato, a reencarnação da deusa. Por quê? Você tem que pensar também que era uma pessoa que teve uma vida extremamente difícil, extremamente pobre. Sempre teve que dar os pulos dela pra comer. Sobreviver. E daí agora ela chega nessa cidadezinha em que tem 50 pessoas dentro de uma caverna tratando ela como se ela fosse uma deusa e dando toda a atenção e o carinho e tributos e comida e favores sexuais pra ela. Então ela é literalmente a deusa. E subiu pra cabeça, gente. Tipo, ela começou a real acreditar que ela era a reencarnação de uma deusa. E daí começou a complicar, porque não passou muito tempo, obviamente, tipo, passou 2 semanas e todo mundo começou a ficar um pouco desconfiado. E 2 caras falaram, mano, esses sacerdotes e essa deusa é uma piada, eu vou sair, vou cair fora, eu não aguento mais, eu sou explorado sexualmente direto nessas orgias, eu não quero estar aqui. Né? Ele está sendo explorado financeiramente. Financeiramente, eu tô dando tudo que eu tenho pra essas pessoas e isso cadê daqui... o ouro? E cadê o ouro? Cadê o tesouro da caverna? Não tem. Então, eu vou sair daqui. Eu não sei se eles falaram pros outros que eles iam sair da seita ou se eles foram descobertos saindo da seita. Eu sei que eles foram levados até a Madalena e a Madalena falou que isso era um absurdo e que ela estava se sentindo traída e que eles tinham despertado a fúria dos deuses incas e astecas. Eita! E ela organizou e ordenou o linchamento dos 2. A mob mentality entrando. Pois é, pensamento de grupo nunca é bom. E assim, os outros da seita começaram a ficar com medo dela, porque eles falaram, agora eu não posso sair, porque essa louca vai me linchar. E daí ferrou, gente, porque daí o comportamento dela começou a escalar e fugir total do controle. Além dos favores sexuais e orgias, incluindo com menores de idade, né, tipo exploração sexual de menores de idade, de adolescentes e de crianças,
ela também passou agora a exigir sacrifícios humanos. Porque não tava ruim o suficiente antes, Porque ela é né? uma deusa, Renata. Porque ela é uma Ok. deusa. Como uma deusa. E daí, mano, toda vez que alguém ameaçava sair da seita ou que alguém tinha alguma disputa com ela organizava um ritual onde eles eram espancados, queimados e mutilados pelos outros membros da seita. E como eu falei, essa cidade tinha 50 pessoas. Então você está sendo espancado, queimado e mutilado por gente que você conhece a sua vida toda, pela sua família, pelos seus vizinhos, seus amigos. Triste, né? É extremamente triste. Então, o descendente, né, depois de ser espancado e mutilado e tudo mais, ele era pendurado para sangrar até a morte. E o sangue escorria num balde ou numa vasilha e depois era misturado com sangue de galinhas sacrificadas e colocado num cálice. Esse sangue do descendente com as galinhas, esse sangue era então consumido pela Madalena, pelos sacerdotes e depois pelos outros membros da seita. Era tipo uma comunhão satânica. Uma comunhão inca/asteca. Mas também satânica, Mas porque também satânica. eu acho que tem um negócio muito ruim nisso. E O meu lado assim, hipocondríaco não curtiu nada. Eu tô pensando em coliformes fecais, tô pensando em doenças, tô pensando em galinha louca, a doença da galinha louca, sei lá. tudo. É. E eu não dividiria um cálice com ninguém, nem se fosse para beber água. Uma pessoa que eu não conheço. E assim, o que eu ia falar? Esqueci. Então. E eu acho que porque eles estavam dentro dessas cavernas, com essa louca falando que ela era uma deusa, E o 3 sacerdotes, e o conha, e tetas e palavras, e palavras e tetas. Gente, foi uma piada com o episódio da Mata Hari. Se vocês não ouviram no podcast, o link vai aí embaixo. Vai lá, que tá maravilhoso pra conhecer a verdadeira história da Mata Hari, gente. Mas, então, e daí ela tá lá, tipo, e você tá sendo... sangue e maconha. E você tá sendo, literalmente, você tá sendo explorado financeiramente, sexualmente, todo mundo da cidade tá envolvido, sua família tá envolvido. Eu acho que fica, tipo, meio um bolsonarismo, sabe? Que você não consegue sair, fica aquela... Sim. Aquela Thor. E daí... Mas então, eu acho que o pessoal começou a realmente acreditar que se eles tomassem daquele cálice, tomassem o sangue da pessoa que eles tinham linchado, que aquilo ia dar poderes sobrenaturais para eles, porque isso é algo que a gente fica sabendo depois, que eles realmente acreditavam. Mas enfim, não demorou muito, ela, né, tá lá se sentindo a deusa, ela começou a se sentir realmente uma deusa asteca e começou a meio que trazer de volta alguns hábitos de deuses astecas. Por exemplo, arrancar o coração das suas vítimas para consumo próprio. E esse arrancar o coração podia ser antes ou depois da morte da pessoa. Ela fez isso com pelo menos 3 pessoas que a gente sabe. Mas dizem que foi com todos. Enfim. Enquanto isso, o governo não faz nada, a fofoca não vazou pra lugar nenhum, que tem uma Ainda cidade... Não. Ainda não. Mas é isso, gente. Tudo isso tá acontecendo regado a sexo e droga, e essa Thor continuou por 6 semanas. E 4 pessoas mais foram assassinadas. Então, até agora, são 6 pessoas que estão assassinadas. Até que, em maio de 63, um menino de 14 anos que tinha ouvido rumores dessa Thor toda na região, ele estava andando por Yerba Buena pra, né, tipo, ver qual é que era. E ele ouviu, numa caverna, ele ouviu gritos e palavras e tetas e palavras. Ele ouviu o surubão da caverna. Ele foi lá ver que esbaque era esse, ele foi lá ver o que era isso. E
ele ficou extremamente traumatizado, porque ele achou que ele ia ver, tipo, um soft porn, e ele... peitinho, ele achou que ele fosse ver um peitinho e ele Pois viu... ele viu coisas gore. que ele nunca mais ia esquecer, coitado desse menino. Ele tinha 14 anos, imagina. A gente, se visse isso, ia ficar traumatizada? Pois é. Ele ficou super traumatizado porque ele viu uma orgia regada a drogas. Na porta dessa caverna tinha um homem pendurado, escorrendo sangue, sabe? Tipo, recolhendo sangue, sangrando até a morte. E lá dentro, o povo tava transando e bebendo sangue desse cara. E esse moleque, tipo, ele falou, não, eu vou sair daqui imediatamente. Ele saiu correndo. E ele saiu correndo até Vila Grande, que é a cidade vizinha. E chegou lá, colocando os bofs pra fora e falando pra polícia, né? Ele chegou na delegacia de polícia, porque ele foi esperto, ele foi direto pra polícia. E ele falou, mano, acabei de correr lá de Yerba Buena, saí de lá correndo, ofegante, botando os bofs pra fora, coitado, falando, tem um bando de vampiro lá. Tem uma caverna em que o povo tá bebendo sangue um dos outros. Vi peitos, mas a que custo, né? E ele falou isso pra polícia, e a polícia começou a dar risada da cara dele. Falando, esse moleque tá trilouco de droga. Porque não era difícil, principalmente pra juventude, usar pote, né? Então... Anos 60 também. E daí ele falou, mano, esse moleque ele tá trilouco. Ou ele é tonto. Eu ouvi do menino. Eu vi um podcast em espanhol falando dessa mulher e eles falaram, de repente ele é tonto ou drogado. Eles falam marihuano ou tonto. Mas enfim, e daí a polícia falou pra ele, dorme aí, né, na cadeia, dorme aí na delegacia de polícia, que você tá precisando descansar. Só que um dos policiais, o Luiz Martínez, ele meio que... Ele ficou com pena do menino. Daí ele falou, deixa eu te levar em casa. E daí no caminho você me mostra onde que foi essa tour. Tá bom? Porque acho que ele ficou com dó do menino real, porque o menino, tipo, riram da cara dele, foi zoado. E daí o Sebastian, então, que é o menino de 14 anos, inclusive, chamava Sebastian, o Sebastian e o Luiz Martínez, que é o delegado de polícia, que foi o único que acreditou nele, Nem acreditou, né? Que ficou com pena e decidiu, e decidiu falar, deixa eu te levar em casa. Tipo, deixa eu te levar pra sua mãe. E daí no caminho eles resolveram parar pra ver onde que esses vampiros, bebedores de sangue humano estavam. E essa foi a última vez que eles foram vistos vivos. Meu Deus, eu achei que ia ser, tipo, e eles viram que era verdade, chamaram reforços, não. Não, foi aí que eles desapareceram. E agora tem o Sebastian, que é esse menino de 14 anos, e um policial, o Luiz Martínez, desaparecido. E quando mexe com a polícia é diferente, né? Porque daí a polícia, em peso, começou a procurar esses tais vampiros e falar com todo mundo das cidades vizinhas e ver rumores e não sei o quê. Até o exército se juntou para fazer uma varredura em todas as cavernas e florestas da região. Então, o que aconteceu? Quando eles chegaram em Yerba Buena e que eles foram, né, prender as pessoas responsáveis por essa seita, as pessoas nessa seita, as pessoas tinham armas e elas literalmente fizeram da caverna um forte, se fecharam na caverna e começaram a trocar tiro com a polícia. Porque essas pessoas estavam convencidas de que elas estavam servindo a reencarnação dos deuses astecas e seus sacerdotes enviados pelos deuses incas. Então eles começaram num confronto com a polícia, teve um tiroteio e foi aí que o Santos Hernandes morreu. O irmão dele, o Caetano, morreu logo em seguida, mas não pela polícia. Ele morreu assassinado por um membro da seita que viu que estava tudo indo por água abaixo, falou, eu preciso matar o sacerdote
pra comer o coração dele e me tornar invencível. Meu Deus! E ele achou que esse seria um bom plano naquela circunstância. Naquela circunstância, ele falou, mano, I have a plan. Bom, eu acho que pro Caetano o nome disso é karma, né? Pois é. A Madalena e o Eleazar conseguiram fugir, escapar desse tumulto, mas eles foram encontrados numa fazenda e, obviamente, presos. Eles foram presos na hora por posse de porque eles estavam com uma quantidade bizarra de e eles não tinham outra coisa para prender eles, então eles foram presos por. Mas logo em seguida, a polícia continuou a investigar a fazenda onde eles foram encontrados, e numa fazenda vizinha, eles encontraram os corpos do Sebastian e do Luiz. O Luiz não tinha o coração. Nas cavernas, próxima dessa fazenda, eles também encontraram vários corpos desmembrados. E é isso, gente. Os outros membros da seita, né, que trocaram tiro com a polícia... Ou seja, a cidade inteira? A cidade inteira. Eles foram presos e eles foram condenados a 30 anos de prisão por assassinato em forma de linchamento. Todos eles se recusaram a depor contra a Madalena. Então, até hoje, ela nunca foi condenada pelos assassinatos das outras pessoas. Ela e o irmão, o Eleazar, só foram condenados a 50 anos de prisão pela morte do Sebastian e do Luiz, porque foram os únicos que eles conseguiram comprovar. Os outros corpos desmembrados que eles encontraram nas cavernas, eles não conseguiram linkar com ela diretamente, porque eles tinham sido linchados. Ela não tinha tido parte física, né, naquilo. Sim. Ela só mandou. Ela deu uma de Charles Manson, né? Ela só agita o Paranauê e depois sai embora. E é isso. Ela foi, então, condenada a 50 anos de prisão junto com o irmão, e a gente sabe que ela morreu, mas a gente não sabe nem quando, nem como ela morreu. A gente só sabe que ela morreu. Pra ver que ela era uma deusa mesmo. Ela veio do nada, foi embora do nada. É isso, gente. Essa é a história da grande sacerdotisa e della Sangre e seu irmão Eleazar. E seu irmão. A grande sacerdotisa disso, daquilo. E seu irmão. Eleazar. E dos irmãos Hernandes, né? Que eram. Eles foram de ladrão de galinha e vendedor de cripto da década de 60 para co-líderes de uma seita maluca. De uma seita e pessoas que traficam sexualmente os outros, escravizam sexualmente os outros. Foi tipo de 0 a 100 muito rápido, na minha opinião. Sai um pouco do controle, eu diria. Eu acho que sai um pouco do controle. Eu não conhecia, eu conhecia essa história, tipo, em geral, assim, mas eu não conhecia esses detalhes do policial, do menino. Foi o menino que salvou todo mundo, né? Sim. Porque o menino que literalmente correu mais de 25 quilômetros até a cidade vizinha pra poder contar pros policiais, e chegou lá, os policiais acharam ainda que ele era dele. Tonto. Tonto, ele era marihuano. Olha, parando pra pensar no como a história acabou, teria sido melhor se ninguém tivesse acreditado nele, sabe? Pois é, infelizmente pro Luiz, que foi o único que acreditou nele, né, ou que teve pena dele, acabou bem mal. Mas, pelo menos, outras pessoas não morreram, né? Porque se ela continuasse, tava, tipo, em 6 semanas ela matou 6 pessoas. Eu acho que o que ia acabar acontecendo é que a cidade ia acabar implodindo, né? Acabar a galera da cidade, ia sobrar, tipo, 3 pessoas. Ela e o irmão dela. É. E essa é a história da sacerdotisa de sangue. Muito bem contada, gostei muito. Gaguejei muito. Da forma como você contou, não do que aconteceu. E a gente espera que a nossa seita não vá nessa direção. Pelo que eu vi da nossa seita, a gente só canta no karaokê e balança esqueletos de plástico. E tira fotos convertendo as pessoas. Pois é, gente. Se você quiser fazer parte da nossa seita, nós temos um podcast semanal todas as segundas. Spotify, Deezer, agregadores diversos onde você acha os seus podcasts. Vai lá procurar a gente. Se você quiser
seguir aqui episódios inéditos que não tem no podcast, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, dá like, faz tudo aquilo. Sim. Certo? E sejam bons, boa semana pra vocês. Amanhã tem episódio inédito no podcast, brilhantemente coordenado pela dona Natália Salazar. Sou eu. É ela. E é isso, gente. Sejam bons. Busquem conhecimentos. E E tchau. não acredite em nenhuma reencarnação dos deuses. Também. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy went to fetch the pail, followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed. All the trees have taken one again. Hear the sorrow on the wind's refrain. He wears a crown of stick and bone on a mossy forgotten throne. It has no name we dare to speak. It watches through the coming week. Its roots run deeper than the grave. It only wants what it can say. Don't you stray. Don't you stray. It's waiting.